A verdade, a gente tem dois treinadores aqui, se colocar os títulos brasileiros, os títulos paulistas que o Leão e o Luxemburgo têm, é uma coisa impressionante. O mundo mudou, né? Vamos deixar bem claro que hoje, eu e o Casagrande comentando, que a gente é comentarista, a nossa nomenclatura é diferente dos caras de hoje. É um terço, não sei o quê, aquelas coisas. Eu não entendo nada disso. Respeito as pessoas que comentam assim, mas o mundo mudou, a internet está aí, está tudo aí. Então, em relação aos treinadores brasileiros... A gente seria o extremo desequilibrante. É, exatamente isso. É as coisas que eu não consigo entender. Mas está tudo bem. Em relação aos treinadores brasileiros, tem dois campeões aqui de tudo. Tá, esse aqui não foi... O Luxemburgo não foi para uma Copa do Mundo, eu não sei o porquê. Nunca foi dele... Porque as pessoas quiseram... Ele não foi porque o Leão entrou no lugar dele. O Vanderlei está em atividade. Não, eu sei disso, mas o Luxemburgo... Não. Ô, Neto, o Leão entrou no lugar dele. Eu sei, mas só que uma coisa, as pessoas fizeram um movimento... Ele entrou no meu lugar, do Santos também. Não, mas brincadeira, mas as pessoas fizeram um movimento para que ele fosse preso, para que ele se arrebentasse. Os caras acabaram com a vida dele. O Vanderlei, nós somos muito amigos, já vivíamos muito próximos naquela época, né, Vanderlei? E aqui também na Olimpíada. O Vanderlei não saiu da seleção brasileira na preparação que ele foi. Ele foi técnico de 98 a 2000. Ele não saiu em função da seleção brasileira. Isso. Ele foi demitido lá no último dia na Austrália. Isso. Porque ele tinha acusações absurdas. Então, que nada foi comprovado. Pronto. E pronto. Só que ele, E aí, se desse o Candinho fez um jogo, entrou o Leão. Então, mas aí eu vou colocar em relação ao que o futebol brasileiro representa, para mim, no que eu vejo. Então, um cara como esse não teve a oportunidade de disputar a Copa do Mundo. Ele também não teve, porque o Ricardo Teixeira arrebentou todo mundo. Ricardo Teixeira, se sair do Brasil, é preso. Zé Maria Mari foi preso na Suíça. Marcos Paulo Deonero, ele foi banido do futebol. Peraí, não. E voltou. É mais que isso. Porque o Ricardo Teixeira foi obrigado a se demitir em 2012, porque senão ele iria ser preso. O Marco Paulo, o Marim foi preso na Suíça e ficou lá preso nos Estados Unidos. O Marco Paulo Deonero escapou pela porta dos fundos do hotel, botaram ele no avião para a Alemanha, trouxeram para cá. Ele foi presidente sem nunca ter saído do Brasil com a seleção brasileira. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar as coisas que vocês estavam discutindo. Porque o futebol não é só jogar bola. Não. Vocês sabem muito bem disso, a gente sabe disso. Aí, 6 meses antes de uma Copa do Mundo, o presidente da CBF, ele é destituído do cargo por acusação de assédio sexual. Aí entra o Edinaldo. O Rogério Caboclo, que o pai dele foi um monstro no São Paulo. Seu Carlos. Monstro, seu Carlos. Era a coisa mais educada do mundo. Foi ele que ia levou nas o São cabines Paulo. levar balinha pra gente. Conheço. Aí, a gente teve 2 Copas do Mundo com o mesmo treinador, que deu um beijo no rosto do Marco Paulo Deonero e assinou o seu Tite. Ele assinou para que o Marco Paulo Deonero não fosse presidente. Ele fez 2 Copas do Mundo. Qual o legado que o Tite deixou em 6 anos? Goleiro, deixou. Lateral direito. Zagueiro. Quarto zagueiro. Lateral esquerdo. Volante. Meia esquerda. Centroavante. Qual foi o legado que o Tite deixou em 6 anos? Nenhum. Aí entra o Dorival Júnior. Entra o Fernando Diniz. Entra o Ramon. Não, primeiro tem que dizer, Neto, para mim é uma tristeza. A seleção brasileira da Copa do Mundo, do fim de 22 para cá, teve 2 técnicos interinos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Técnico interino na seleção brasileira é uma vergonha. Aí, isso dos técnicos brasileiros, que a gente está discutindo. E o Dorival Júnior vem, não faz o trabalho que deveria fazer, foi mandado embora e a gente está sem técnico. O nosso maior jogador, para você, para a maioria das pessoas, para todo mundo, é o Vinícius Júnior, certo? Daquilo que ele ganhou 2 Ligas dos Campeões. Sabe quantos gols ele tem na seleção em 6 anos? 5. Então... Aí a gente vai entrar numa questão de esquema de jogo, como é que joga. Mas aí vem o esquema, aí vem do treinador. Faz lá para ele jogar, faz para ele jogar para ele. Então, mas é exatamente isso. Aí vem do treinador. Qual o treinador que vai fazer uma seleção brasileira jogar que os jogadores do Wolverhampton, do Fulham... Ô, Neto, sabe uma coisa? Desculpa, os caras não servem para jogar no time aqui, meu. O bonde passou e a seleção brasileira não subiu nesse bonde. Isso! Então vai ter que esperar muito tempo. Muito para tempo. fazer uma Eu não sei reformulação quem, geral. Casal.